para te dizer o que foi mostrado aqui na live, tá? E quais as atividades que a gente pode realizar com a escala Cuisinart. Outra coisa também, pega papel e caneta. Pega papel e caneta, porque as minhas lives não são diquinhas não, tá? São aulas. É claro que não é uma aula como da mentoria NAP, mas são aulas. Você realmente vai aprender. Não sei se eu vou conseguir chegar a todas as atividades que a gente pode realizar com a escala Cuisinart, mas a gente vai ver bastante coisa aqui, ó. Tô aqui com o meu caderninho recheado aqui, já anotei aqui para não esquecer. Então peguem o caderninho de vocês aí também, canetinha, tá? Para anotar, que vai ter muita coisa para anotar. A Lê tá falando aqui, boa noite, compramos na nossa escola. Eu falei para a diretora que era muito importante para a aprendizagem, mas também não sei usar. Vai aprender hoje, tá? Ale, hoje você vai aprender. Bora, gente, eu não tô vendo esses corações subirem aí. Precisa desses corações subindo, que é para que o Instagram entenda que essa live é importante, tá certo? E possa indicar para outras pessoas aí também. Então, isso, começou a subir. Quero ver esses corações subindo. E preciso também que vocês enviem essa live para os conhecidos de vocês. Então, clica nesse avião aí e envia para todo mundo. Fabiana Lima, boa noite. Kênia, boa noite. Sejam bem-vindas. Sim, é aula, não são dicas, tá? Eu não vou dar aqui diquinhas. Eu vou dar aula. Quando eu coloco aqui aula aberta, é porque é de fato uma aula. Tem uma escala aqui no Japão. Olha que legal, Kênia. E você utiliza bastante? Você dá aula para brasileiros, tá? Em escolas para crianças brasileiras, ou você está atuando na escola normal aí do Japão? Kênia, troca essa ideia aí com a gente. Primeiro, antes de nós começarmos, eu quero que vocês coloquem o dedinho para cima aí, quem conhece a escala, quem já trabalha com a escala e conhece a escala, de fato, diz assim, não, eu tenho domínio da escala, eu sei utilizar a escala, tá? E aqueles que não conhecem a escala, que nunca viram a escala, coloca o dedinho para baixo. Eu preciso fazer aqui, ter uma ideia, uma base do que vocês sabem, tá? E aqueles que conhecem mais ou menos, põe uma mão, tá? Põe aí uma mão ou um dedo levantado, tá? Que não seja o polegar. O polegar para cima é aquele que conhece a escala, que já utiliza a escala. Pode não conhecer tudo, mas trabalha pelo menos as operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Aquele que não conhece nada da escala, que não sabe utilizar, não sei, dá para as crianças brincarem e montarem pecinhas ali, coloca o dedinho para baixo. E quem conhece mais ou menos, põe a mãozinha aí, a palma da mão, tá? A quem respondeu aqui, ainda não conhece essa escala, mas quero muito aprender para poder estar ensinando os pequenos por aqui. Trabalho com crianças brasileiras da educação infantil. Então, tô vendo muita gente com a mãozinha assim, que conhece mais ou menos. Muita gente também que não conhece nada. E não estou vendo ninguém que de fato conheça a escala, né? Pelo menos até ali as 4 operações básicas, tá? Então vamos lá, vamos começar? Caneta e papel na mão, não se espante de eu ficar olhando aqui para o lado, por favor, porque eu estou lendo os comentários de vocês aqui no outro aparelho, tá? Porque o telefone, se eu tivesse colocado em estilo selfie, vocês iriam ver ao contrário, espelhado, e eu não queria isso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos conhecer um pouquinho da escala. A escala, ela foi criada por Georges Cuisinart. Ele era um violinista que ensinava música e matemática. Então, a princípio, a escala ela foi criada para suas aulas de música. Depois ele percebeu que este recurso servia, né, para trabalhar matemática também. Mas quem expandiu, assim, quem divulgou, quem levou a escala para o mundo, tá, foi o Caleb Gateno.
Então, Caleb Gateno foi que viu ali na escala um recurso excelente para trabalhar matemática com as crianças. Então, ele começou a divulgar essa escala. Teve em 1962, mais ou menos, eu acho que nos Estados Unidos, um congresso com vários professores de vários locais do mundo, né? E Gateno apresentou ali a escala e a escala começou a ser conhecida em todo o território, tá? Então, o Kuznets inventou a escala, mas quem, assim, fez a escala se tornar conhecida foi Gateno, tá? E ele percebeu o quê? O que Gateno percebeu ali? Que ele podia, tá? Usar a escala para ensinar a matemática de forma lúdica, tá? Despertando ali nas crianças, além do desenvolvimento da lógica, tá? Também a questão sensorial, certo? E como é que é a escala? Bem, a escala, na sua grande maioria, ela é feita de madeira, tá? São 10 barrinhas com cores e tamanhos diferentes. E depois nós vamos entender por quê, tá? Esse manipulativo aqui, a escala, ele é indicado, ou seja, nós podemos trabalhar aqui com a escala uma infinidade. Eu vou dar aqui algumas habilidades que a gente pode desenvolver com a escala, tá? E vocês anotem aí para depois no final irem me cobrando. Então a gente pode trabalhar a iniciação da matemática, né? Com a escala. Podemos trabalhar o desenvolvimento da criatividade da criança, a compreensão da noção de número, decomposição de números, sucessor e antecessor, noção de par ou ímpar, as 4 operações, como eu já falei para vocês. Podemos trabalhar fração, podemos trabalhar resolução de situações, problemas, podemos trabalhar perímetro, área, volume, simetria, gráfico. Já falei aqui no par ou ímpar, né? Já falei no sucessor e antecessor. Então existe uma infinidade, tá, de conteúdos que nós podemos trabalhar utilizando a escala Kuznets. Na mentoria AP, eu fiz aqui as minhas anotações no caderno para não esquecer nada, porque é muita coisa, então vocês já vão anotando aí. Inclusive, se eu estiver falando muito rápido, coloquem aí nos comentários. Lembrando, eu estou olhando para cá para ver os comentários de vocês. Já coloquem nos comentários. Calma, vovó, vai mais devagar, respira. Tá falando muito rápido, porque eu tenho isso mesmo de falar rápido e também de estar o tempo inteiro interagindo com vocês, tá? As nossas aulas na mentoria AP, elas têm muito esse dinamismo, porque eu preciso colher a resposta de vocês justamente para ir adequando aqui o que eu preciso alterar, o que eu preciso mudar, tá? E tirar as dúvidas. As dúvidas nós tiramos ali também na hora, tá? Então qualquer dúvida já vão colocando aí nos comentários que eu vou esclarecendo, tá bom? Então, na mentoria AP, nós acreditamos que as crianças que utilizam os materiais manipulativos na construção do conteúdo, elas obtêm melhor resultado do que as crianças que não utilizam. Então, utilizar os recursos didáticos, utilizar jogos, utilizar estes manipuláveis são muito importantes para nós na mentoria AP, tá? A gente já percebeu que a criança que não faz uso desse tipo de recurso, ela fica limitada somente às fórmulas, tá? Enquanto que a criança que faz uso dos manipuláveis, ela encontra formas diferentes para resolver um problema, tá? Para encontrar a solução para um problema. Então, nós utilizamos muito isso na mentoria AP. Ele ajuda a criança nesse momento, nessa etapa do descobrir, tá? O que é isso, vovó? Que etapa é essa? Bem, na mentoria AP, nós temos não é um método, né? Mas é a técnica que eu utilizo, que eu chamo de abandonando a palmatória. Né? Todo mundo aqui conhece a palmatória, sabe o que é uma palmatória, né? Parece que para quem não conhece, pelo menos eu acredito que a maioria conheça. Coloque aqui para mim, coloque aí nos comentários
quem conhece a palmatória. Será que tem um emoji de palmatória aí? Alguém procura aí para verificar se tem um emoji de palmatória. Mas a palmatória, ela se parece com uma colher de pau, tá? Para quem não conhece. E era um instrumento utilizado para dar aquele incentivo para que as crianças estudassem, tá? Era um incentivo para as crianças estudarem. Ó, a Auricélia já está falando que conhece a palmatória, né? Então era um incentivo para que as crianças estudassem. Sim, esse instrumento foi muito utilizado em mim, né? Então, isso é bem antigo, mas infelizmente, Fabi, está ainda hoje dentro da sala de aula. Por isso que essa metodologia que eu utilizo na mentoria AP, eu chamo de abandonando a palmatória, tá? Porque a palmatória ainda está dentro da nossa sala de aula. Mas bem, então o que era a palmatória? Vamos lá. Parece uma colher de pau, né? E quando tinha sabatina, leitura, alguma coisa, e a gente não acertava ou a gente errava, nós pegávamos ali uns bolinhos, né, com a palmatória. Então era de fato aprender na dor, né? Você aprendia para não ter que apanhar. E na mentoria nós utilizamos, né, esse tema, né, esse lema: tirar a palmatória, aprender sem dor, tirar a palmatória de dentro da nossa sala de aula. E como é que nós fazemos isso? Bem, essa nossa metodologia, ela tem 3 etapas. A primeira etapa é o descobrir, onde a criança ela é colocada diante de recursos manipuláveis e é conduzida a compreender aquele conteúdo. A Auricélia tá falando, meu Deus, isso é muito traumático. Você não sabia, não conhecia, gente. A vovó tá ficando velha. Mas é verdade, é verdade. E hoje ainda está dentro da nossa sala de aula e eu vou já explicar por quê, tá? Boa noite, John. E eu vou explicar por quê, tá? Então, na mentoria AP, o que nós fazemos? Quando nós vamos ensinar as crianças, né, e a gente utiliza o método abandonando a palmatória, a primeira etapa é o descobrir, tá? E o descobrir é aquele momento em que a criança vai, através dos recursos, dos jogos e dos manipuláveis, ter o primeiro contato com aquele conteúdo. Antes mesmo de nós explicarmos, por exemplo, eu vou trabalhar a adição com ela, eu não vou falar em adição, não vou utilizar esse termo, mas com os manipuláveis e com a condução do professor, ela vai começando a entender o que é a adição ali na prática. A segunda etapa do método é o praticar, tá? Então a criança, ela vai, depois que nós trabalhamos a etapa do descobrir com os recursos, sempre com os recursos, por isso que todas as aulas da mentoria, todo o conteúdo da mentoria tem um recurso para ser trabalhado, porque a criança, ela precisa disso, tá? Para que ela consiga entender de fato, e nós vamos ali bem da base mesmo. Então, depois da etapa do descobrir, onde ela entendeu o conceito, nós vamos para a etapa do praticar. E o praticar também nós utilizamos ali os jogos, tá? E recursos mais dinâmicos para que a criança pratique. E a terceira etapa, que é o aplicar. Aí sim, nessa etapa entra a folhinha, entra o livro didático, entra a apostila, onde a criança vai realmente colocar em prática aquilo que foi visto na etapa descobrir e na etapa praticar. Nessa etapa do aplicar é a etapa também que a gente faz ali uma avaliação para verificar se a criança de fato entendeu esse conceito ou não. Se ela não entendeu, nós vamos repetir novamente com ela até que ela entenda, tá? E só avançamos para o conteúdo seguinte quando a criança já domina aquele conteúdo. A Carla tá falando aqui, palmatória é que nem caviar, só ouço falar, tá? A Jardim da Infância está falando, eu conhecia. E por que eu digo que a palmatória ainda está dentro da nossa sala de aula? Porque o que era, em resumo, o que era a palmatória? A gente aprendia
Através do sofrimento. O sofrimento estava presente ali dentro da sala de aula, certo? E hoje, esse sofrimento ainda está, ele pode não estar na forma do sofrimento físico, né? De você pegar os bolos ou você aplicar o bolo na criança. O bolo é a palmada, tá? Então, ele pode não estar presente na forma física, mas na forma emocional ele está ainda muito mais presente. Porque o que nós vemos hoje é uma quantidade de professores frustrados, tristes, querendo desistir da profissão. Professores aí, a gente vê as notícias, gente, professores precisando de tratamentos psicológicos por questão do seu emocional totalmente abalados. Ah, é só porque a criança não aprende? Não só, não é só, né? Tem a desvalorização, tem uma porção de coisas por trás, mas o fato de você elaborar uma aula, se preparar, ter estudado, ter ido para a faculdade, ter passado anos ali naquele banco, estudando, de você estar comprando materiais, aplicando com a criança, planejando a sua aula e a criança não aprender, isso causa uma frustração do professor. Isso é uma dor. Vocês concordam comigo ou não? Isso é uma dor. Coloquem aí nos comentários que eu quero ver. Estou aqui acompanhando os comentários. Então isso é uma dor também. É uma dor também para a criança, tá? Porque a criança, ela vai para a escola, por mais, né, danada que ela seja, por mais desatenta que ela seja, e hoje nós estamos vendo muito, né, isso, porque nós não temos mais aquele apoio familiar também. Ó, a Fabiana falando sim, conhecia, a Van também falando que sim, né, que esse sofrimento está presente no professor, o professor sofre com isso, a Lê também está falando, a Eron, principalmente pela pressão que temos diante do sistema, a Fábio está comentando. Então, se o professor sofre, a criança sofre também, tá? A criança sofre muito também. Principalmente quando ela vê o aluno avançar e ela não avança, quando ela vê a questão de boletim, quando ela é cobrada que ela não sabe ler, que ela não sabe tabuada, que ela não sabe contar, tá? Existe essa cobrança. E o que tem acontecido muito atualmente, nesses últimos anos que eu tenho percebido, é que essa cobrança, ela se dá, tem se dado já pela família, pela sociedade, mas sem uma ajuda para a criança, sem um incentivo. Tá? A criança passa o ano inteiro, quando chega no final do ano é que vem essa cobrança, sendo que não foi ali, ela não teve um suporte para passar por essa dificuldade. E ela sofre com isso. E elas estão ficando o quê? Mais introspectivas, mais... como é que eu poderia explicar aqui? Fugiu aqui a palavra para mim. Elas vão ficando mais retraídas, tá? Retraídas no sentido de quê? De se envolver no processo da aprendizagem, de buscar se esforçar para aprender, tá? E em contrapartida, elas respondem isso de que maneira? De uma maneira agressiva, tá? Se comportando mal, inclusive, dentro da sala de aula. Muitos comportamentos que nós vemos é por conta dessa criança se sentir incapaz. Ah, eles conseguem, eu não consigo, e aí ele quer chamar a atenção de alguma forma e começa a ter esse tipo de comportamento, tá? Então, a palmatória, ela está presente. Ela está muito presente. E quando a mentoria AP vem com essa proposta de ensinar abandonando a palmatória, é ensinar de uma forma dinâmica, lúdica. E lúdico não é só enfeitar a sala, deixar a sala toda colorida, fazer lá umas brincadeiras aleatórias, não é isso, tá? A ludicidade, ela está naquela pessoa que está conduzindo e nem tanto no jogo, nem tanto no recurso, nem tanto na atividade, mas em quem está conduzindo essa atividade, tá? Então, a proposta da mentoria AP é essa, é ensinar de forma eficaz, de forma lúdica, de forma tranquila, tá? E isso faz com que a criança aprenda e o professor se sinta valorizado, realizado, tá bom? Então vamos lá começar. A Jardim da Tia Márcia está falando, sem dúvida. Então vamos lá. Vamos aqui apresentar a escala para quem não conhece, tá? Deixa eu afastar aqui, vou mostrar. Esse aqui é a escala, como ela vem.
A minha eu colei uns imãzinhos aqui atrás, mas eu tenho delas sem o imã também, porque facilita quando eu vou trabalhar com as crianças, tá? E quando vou dar aula na mentoria também. Então a escala ela é composta por 10 cores e essas cores são padronizadas, tá? Todas as escalas que vocês encontrarem, elas vão ser nessas cores. E em 10 tamanhos diferentes. Depois vocês vão entender o porquê das cores, o porquê dos tamanhos. Você só encontra desse tamanho? Não, você encontra escalas com uma quantidade menores de peças. Essa minha aqui tem 294 peças, mas você encontra escalas com 60 e poucas peças. Então, para quem vai trabalhar, quem faz atendimento do reforço individual, né? Ou um pai que vai trabalhar com seu filho, uma caixa pequena é o suficiente. Aqui no reforço, como eu faço muito trabalho envolvendo todo o grupo de alunos, né? Porque aqui, apesar de eu atuar com níveis diferentes, né? Crianças de alfa até crianças do 5º ano, eu consigo realizar com a escala a mesma atividade com eles ao mesmo tempo. Enquanto uns estão fazendo ainda o tapetinho, outros já estão fazendo adição, tá? Então eu consigo ao mesmo tempo trabalhar e por isso eu preciso de um número maior de peças, ok? Hoje em dia nós já temos escalas de EVA imantadas também, temos escalas de plástico, mas a mais comum são a escala em madeira. Muita gente costuma confundir a escala com o material dourado, tá? E não é a mesma coisa. Vou pegar aqui o material dourado. O material dourado, ele tem o cubinho, ele tem madeira também, tá? Ele também é madeira, esse meu aqui é de plástico. Então ele tem o cubinho, né, que representa a unidade. Ele tem a barrinha, que representa a dezena. Ele tem a placa, que representa a centena. E ele tem o cubo, que representa a unidade de milhar. Vocês podem perceber que neste material dourado, né, que o material dourado, ele possui essas ranhuras, tá? Então, aqui, ó, nós temos as ranhuras, que é justamente as 10 pecinhas, tá? Porque eu preciso de 10 unidades para formar uma dezena. Então ele é todo composto por essas ranhuras. Já a escala, ela não possui essas ranhuras, tá? Por quê? Porque aqui a criança vai trabalhar o sistema numérico de uma forma e aqui de outra, ok? Então só para que vocês não confundam escala com material dourado, eles não são a mesma coisa, tá? O material dourado ele é muito bom para trabalhar os números maiores, que a gente trabalha a composição, decomposição dos números, reagrupamento, né, na subtração, na multiplicação, mas para a iniciação matemática eu gosto muito do material dourado, tá? Ou da escala Cusinelli. Os dois, na verdade, eu posso dizer assim, que são os meus preferidos e que eu indico que vocês tenham no reforço escolar de vocês, né, ou na sala de aula, que vai ajudar bastante. Mas bem, vamos começar aqui agora. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer é apresentar a escala para as crianças. E neste momento em que nós vamos apresentar a escala, nós não vamos fazer nada. A gente simplesmente vai entregar as peças para as crianças. Vocês me dão licença que eu vou só pegar a outra que não tem o imã, porque fica mais fácil de trabalhar com ela aqui em cima da mesa. É porque o imã ele vai atraindo
e aí elas vão se movimentando. Então aqui para a mesa o ímã não é interessante, tá? Então vamos lá. Você vai levar a escala para dentro da sala de aula e a primeira coisa que você vai fazer é deixar as crianças brincarem à vontade. Gente, vão interagindo aí comigo, tá? Para se vocês estão vendo, ouvindo bem, está tudo ok, dando um oi de vez em quando, porque para mim verificar até se não deu uma travada na live, tá? Então vão sempre aí fazendo algum comentário. Então você vai entregar a escala para as crianças e elas vão brincar com a escala, tá? Geralmente eles começam a fazer imagem, construir com a escala, tá? Então aqui nós vamos estar trabalhando a criatividade da criança. Quando você deixa a criança... Obrigada, Ale! Obrigada, Vânia. Então quando você deixa que as crianças manipulem aí livremente o material, nós vamos estar trabalhando a criatividade com elas. Você vai estar dando a liberdade para que elas aí coloquem a sua imaginação, tá? E nesse momento, durante essa brincadeira, ele vai começar a perceber algumas coisas, tá? E que coisas são essas? Ele vai perceber que as barrinhas têm tamanhos diferentes. Deixa eu ver se eu peguei de todas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, faltou 6. Não, 6 tá ali, 7, 8 já tá aí, 9, 10, certo. Então, quando a criança começa a brincar, tá? Ela vai começar a perceber que as barrinhas que têm a mesma cor possuem o mesmo tamanho. Isso aqui é a etapa que a gente chama de descobrir na mentoria APA. Nós vamos entregar e eles vão brincando. Então, eles vão começar a perceber isso, tá? Eles vão começar também a perceber que existem peças grandes e existem peças pequenas, tá? Que as cores diferentes têm tamanhos diferentes. E se aqui você estiver trabalhando com as crianças pequenas, porque a escala Cusinère você consegue trabalhar desde os pequenininhos ali, só tem que ter cuidado para não colocar na boca, né? Educação infantil, até o ensino básico. Então, se você está trabalhando com as crianças que não conhecem cores ainda, você vai aproveitar já para ensinar cores aqui. Então, vamos fazer os grupinhos dos azuis, vamos fazer o grupo dos laranjas, dos brancos. Esse aqui é o cru, mas a gente chama de branco, tá? E aí você começa a também trabalhar cor com ela, certo? E o que eu preciso nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, deixa eu só responder aqui. A gente fica admirando, vovó, seu modo de explicar meio que encanta a gente. Explicação maravilhosa. Quanto tempo em média a senhora deixa eles conhecerem? Aí depende, tá? Porque aquilo que eu falei pra vocês, a ludicidade não está no recurso, está na pessoa que está trabalhando com a criança, né? No intermediador. Então, se eu percebo que eu dei ali, mas aquelas crianças não estão muito empolgadas, eu começo a montar com ela. Vamos ver quem consegue montar uma flor. E aí, vamos lá e vamos montando a florzinha, né? Quem consegue montar uma fogueira, né? Então, eu começo a interagir com eles. E durante este momento que nós estamos interagindo, é quando eu começo a trabalhar aquilo que eu preciso, que é o básico da escala. Eu preciso o quê? Que ele saiba que cada pecinha dessa, tá? Representa um valor, tá? Que cada pecinha dessa representa uma quantidade, certo? Eu preciso que ele entenda a ordem dessas pecinhas, que ele guarde as cores dessas pecinhas. Então, eu vou aproveitando para ir trabalhando isso aqui com ele, tá certo? Então, nesse momento, eu começo a perguntar deles, qual é a cor da peça maior? Aí, eles vão examinar, vão pegar as pecinhas e vão dizer, a peça maior é a laranja. Se por acaso eles disserem que é azul, a peça maior é azul, será? Vamos comparar com a roxa. Vamos comparar a azul com a roxa.
Então, coloca aqui e vamos comparar. A azul é maior do que a roxa. E vamos comparar com a marrom. A azul é maior do que a marrom. Vamos comparar com a laranja. A laranja já é maior do que a azul. Então, quando as crianças não dão a resposta correta, a gente conduz para que elas percebam. Eu simplesmente não digo para ela, não, não é a azul, é a laranja. A gente vai conduzindo para que ela perceba. Entende como funciona a etapa descobrir? Tá? Então, todo esse momento é essa etapa descobrir. E eu preciso que eles consigam identificar qual é a maior, qual é a menor, que eles gravem as cores que tem aqui, tá? Inclusive, eu posso também pegar as barrinhas, uma de cada cor. Não preciso ainda aqui colocar em ordem, certo? Vou só colocar aqui as barrinhas e vou dizer para eles, ó, vamos olhar bem aqui as barrinhas, tá? Que eu vou tirar uma. Em seguida, eu cubro essas barrinhas, tiro uma, tá? E pergunto, qual foi a cor que eu tirei? Bora, anotem aí vocês. Vou fazer com vocês agora. Vou colocar aqui as barrinhas. Todo mundo está vendo a barrinha direitinho? Vocês estão conseguindo ver? Então, observem aí as barrinhas, certo? Quase que eu arranco a cabeça do meu dedo anteontem. Então, vou colocar aqui e vou cobrir, certo? Vou tirar a barrinha, sem eles verem, e vou perguntar, qual foi a barrinha que eu tirei? Aí eles vão dizer, ah, foi a barrinha... Qual foi a barrinha que eu tirei? Vamos lá, vocês, qual foi a barrinha que eu tirei? Quem é que consegue responder aí? Com as crianças menores, eu não vou colocar as 10 ao mesmo tempo, porque vai dificultar para eles, tá? A gente começa com 3, depois vai aumentando. A Lilás, muito bem, Fabiana, muito bem, Lia. Então, você vai trabalhar isso aqui com eles. Outra coisa que você vai fazer também, eu esqueci de pôr a amarela. Outra coisa que você vai fazer com eles também, você vai pegar 2 barrinhas, tá? Que tenham um tamanho diferenciado assim, tá bom? Eu gosto muito da amarela e da vermelha. Aí você vai perguntar para eles, qual é a barrinha maior? A barrinha maior é a barrinha amarela. Muito bem, então agora fecha os olhinhos e coloca a mão para trás. Quando ele colocar a mãozinha para trás, você vai colocar uma pecinha em cada mãozinha dele, tá bom? E ele de mãozinha para trás, somente porque a barrinha pode... a mão dele não vai suportar e ele vai conseguir ver a barrinha, certo? Tô daltônica. Então vamos lá. Aí com a mãozinha fechada e para trás, tá? Para que ele não corra o risco de enxergar, você vai perguntar dele, ó. Pega as barrinhas, apalpe as barrinhas. Em que mão está a barrinha maior? Aí ele vai dizer, tá na minha mão esquerda. Tá? Ou você pode perguntar, em que mão está a barrinha vermelha? Porque antes de você colocar, você trabalhou com ele qual era a maior, qual era a menor. Então, você vai fazer essa brincadeira aqui com ele, tá? E aí, quantas cores nós temos na caixa? Então, tudo isso você vai perguntando da criança, tá? Agora nós vamos começar a trabalhar a questão de números, de valor da barrinha. Só que antes de eu entrar nessa segunda fase, onde a criança agora vai saber o valor de cada barra, é preciso que ela já saiba aqui as cores, tá certo? Já saiba colocar aqui na ordem. Então você pode trabalhar também para ele fazer a escadinha aqui com a barrinha, como estava aqui no início. Tá certo? Que ele compreenda, que ele tenha a noção de maior e menor, tá? Qual é a maior, qual é a menor. Então é preciso que a criança saiba disso antes de nós entrarmos na segunda fase. Mas, vovó, meus alunos já são maiores, meus alunos estão no primeiro ano, segundo ano, eu quero usar a barrinha para trabalhar a adição.
mas eu falei para vocês que eu ia pegar da base, tá? Lá do comecinho. Então eu estou pegando aqui com as crianças de 4 aninhos que ainda estão aprendendo estas habilidades, certo? Então, quando a criança já entendeu, já sabe o que é o maior e o menor, ela já reconhece as cores para me dizer que isso é branco, que isso é vermelho, que isso é verde, que isso é marrom, que isso aqui é preto, que isso é amarelo, tá? Que esse aqui é o verde, que esse aqui é o lilás. Então, quando ela já conhece as cores, aí sim nós vamos entrar na segunda fase, ok? Vou deixar essas aqui, coloca cá, para não atrapalhar, certo? Então, o que você vai fazer agora, tá? Nessa segunda etapa. Nessa segunda etapa, nós vamos estabelecer a relação de cada barrinha com o seu valor. E aí, nós vamos pedir da criança que ela pegue a barrinha branca, tá? A barrinha branca é a nossa barrinha base. Ela vai ser o nosso medidor. Nós vamos medir as outras barrinhas. E para medir as outras barrinhas, nós vamos utilizar a barrinha branca. Então, vamos começar medindo a barrinha vermelha. Então, como é que a criança vai medir? Ela vai colocar a vermelha e vai colocar as barrinhas brancas aqui embaixo. Então, quantas barrinhas brancas eu preciso? Vocês estão conseguindo enxergar, gente? Esse recurso lembra as provas operatórias. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Está melhor aqui no quadro ou está melhor na mesa? Coloquem aí para mim, por favor. Fica melhor no quadro ou melhor na mesa? Sim, sim, sim. Melhor no quadro ou melhor na mesa? Quadro. Beleza, então. Então aqui, ó, a criança colocou. Então nós perguntamos quantas barrinhas brancas nós precisamos para montar a barrinha vermelha. Ah, nós precisamos de 2 barrinhas. Então a barrinha vermelha vale 2. Aí vamos colocar aqui a marrom. Vamos ver quantas pecinhas brancas nós precisamos para montar a barrinha marrom. Por que a gente precisa fazer isso? Porque eu preciso que a criança saiba qual o valor de cada barrinha, tá? Ela precisa saber o valor de cada barrinha para poder realizar as operações. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, vamos afastar mais para cá. Esse aqui tá torto, tá? Por isso que não tá dando certo. Certo. Então, aqui nós temos 8. Então, a barrinha marrom vale 8. E assim você vai brincar com a criança com todas as barrinhas. A Ângela falou na mesa, mas a maioria falou no quadro e algumas tanto faz, então vamos para o quadro mesmo, tá? Então, assim nós vamos fazer com todas as barrinhas, para que a criança consiga guardar na memória o valor de cada barrinha. Depois que nós fizemos isso, que ela mediu, por que medir, vovó? Por que eu não posso só fazer a segunda etapa que a senhora vai mostrar agora? Porque medindo, ela vai estar manuseando, tá? É mais fácil, ela vai estar contando. Então, ela vai estar manipulando o material. Lembra da etapa descobrir que nós falamos? Pois é isso daqui, tá? Então, depois que ela montou, aí nós fazemos o seguinte. Vamos agora organizar as barrinhas por ordem de tamanho. Vamos lá. Quem é a menor barrinha? Ah, é a branca. E depois, a vermelha. E depois, a verde claro. E depois, a roxa. Deixa eu colocar assim para mim, depois eu viro para vocês. Depois, a amarela. Eu sempre costumo também colocar aqui embaixo para ficar certinho, tá? Depois eu tiro. Depois da amarela,
a verde escura. Depois da verde escura, a preta. Depois da preta, a marrom. Depois da marrom, a azul. E por último, a laranja. Certo? Então a criança fez a escadinha e aí ela pode aqui embaixo ir colocando os números. Então 1, 2, esse meu número vai ficar grande, né? Pra cá. 3, então ela pode ir colocando o número aí. Eu vou escrever para o número não ficar muito grande. Então ela vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí vai fazendo a associação do número. Vovó, por que não fez logo só assim, ficar medindo barrinha por barrinha? Porque medindo barrinha por barrinha, a criança está manipulando isso, faz com que ela memorize melhor, tá? Aqui a gente já vai fazer para ela ir fixando. E aqui a gente já pode trabalhar, ó, ordem crescente. Podemos trabalhar também ordem decrescente. Aqui nós podemos trabalhar sucessor e antecessor. Sério, vovó, que dá para trabalhar sucessor e antecessor? Claro que dá para trabalhar sucessor e antecessor. À medida que a criança memorizou a barrinha, tá? E para isso nós vamos ter alguns materiais para ela fazer a parte de aplicar, lembra? Descobrir, praticar e aplicar. Então nós vamos já entrar aí no praticar e no aplicar, tá? Então aqui, ó, ela montou a escadinha. E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui o verdinho e dizer para ela: quem vem na frente do verdinho? Ah, é o amarelo, certo? Quem vem atrás do verdinho? É o preto. Quanto vale o verdinho? O verdinho vale quanto? O verdinho vale 6. Quanto vale o amarelo? 5. Quanto vale o preto? 7. Posso tirar, colocar um outro valor. Vamos pegar a barrinha que vale 8. Aí a criança coloca lá o 8, que é o marrom. E quem vem na frente do 8? Ah, é o 7. Quem vem depois do 8? O 9. E aí a criança coloca os valores. 9, 8 e 7. E aí nós estamos trabalhando sucessor e antecessor. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Tá? Alguma dúvida? Deixa eu olhar se eu não estou esquecendo nada. Ah, uma coisa importante. Você não vai trabalhar tudo isso aqui no mesmo dia, tá, gente? É claro que não tem como fazer isso tudo no mesmo dia, até porque a criança não vai guardar esse valor todo no mesmo dia. Então, em um dia você pode trabalhar com metade das barrinhas, no outro dia a outra metade, até que a criança saiba dizer o valor de cada barrinha, tá certo? Até que ela consiga compreender, entender, memorizar e dizer o valor de cada barrinha. Alguma dúvida até aqui? Foi o 6 que caiu, né? Alguma dúvida até aqui? Vovó, você comercializa algum material da escala? Na app nós temos o material da escala, tá? Tranquilo? Depois que nós fizemos isso aqui com a criança, eu já ia esquecendo, ó. Já passou, se a colega não fala ali, se a Instaneta não fala do material, eu já ia esquecendo. Na primeira fase, onde a criança está manipulando as pecinhas, brincando com as pecinhas, a gente pode fazer esse tipo de trabalho aqui, ó, tá? Onde ela vai montar, colocando as pecinhas. Aqui ela já vai guardando as cores, tá? Já vai se familiarizando com o tamanho, com as cores. Então, nós temos este material que nós utilizamos. Ela vai testando aqui, ó, esse aqui não dá aqui, esse aqui é aqui, e vai organizando, vai brincando, tá? Isso aqui na primeira etapa lá.
Temos aqui, fiz aqui 3 desenhos, mas na internet vocês conseguem baixar muito desses materiais aqui, tá? Eu elaborei somente esses 3 por enquanto para a mentoria arte. Colocando para cá. Na segunda etapa, onde a criança vai memorizar, né, as cores, tá? Aí nós podemos começar a trabalhar com os cartõezinhos, tá certo? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Eu fiz esse material que eu vou liberar para vocês, tá? Que estão aqui. Depois eu vou colocar o link lá no grupo do Telegram, ou deixar nos stories também essas grades aqui para que vocês possam utilizar com as crianças, tá? Então nós temos aqui as barrinhas, tá certo? Que vai ajudar a criança a memorizar as cores e os valores. A prancha onde ela vai poder trabalhar com as barrinhas, tá? Para verificar o tamanho, tá vendo como ficou bem direitinho aqui, ó, o 6, né? Então ela vai poder utilizar esse aqui também para identificar o tamanho das barrinhas. E aqui é um jogo que nós fazemos. A criança só tira uma pecinha, tá? E coloca aqui. E depois ela vai representar. De que formas ela pode representar esse número 6 aqui. Vocês vão ver essa daqui na próxima etapa, daqui a pouquinho, tá bom? Então esse material aqui eu vou liberar para vocês lá no grupo do Telegram e aqui nos stories, para quem estava perguntando sobre material. Carla falou ali, sem dúvida, não entendi, Carla, foi alguma pergunta que eu fiz? Não, desculpa, passou aí, eu não entendi. E para essa etapa de relacionar os números com as cores, tá? Essa etapa agora da quantidade, do valor, né? De quanto vale cada barrinha. Então, para essa etapa, depois que nós fizemos toda essa parte do descobrir com os manipuláveis, tá? Nós vamos aqui para o praticar. Então a criança vai praticar colocando aqui os números, né, o valor de cada barrinha, tá? Então nós temos aqui atividade para ela numerar as barrinhas. Esse é o momento de praticar, ok? Ela também vai realizar estas atividades aqui, ó. Tá certo? Qual é a cor da barrinha que representa o número 1? Você perguntou se tinha dúvidas e eu respondi sem dúvidas. Ah, tá. Então aqui, ó, ela vai pintar as barrinhas de acordo com a quantidade. Então aqui são 2, ela vai pintar de vermelho. O 3, ela vai pintar de verde claro, o 4 de lilás, o 5 de amarelo, tá? Aqui ela vai pintar e ligar, tá? Vocês perceberam que nestas 2 primeiras páginas aqui está separado para facilitar para a criança, ela vai poder contar aqui, tá? Esse daqui é o praticar. Agora vem o aplicar. Como é que ela vai aplicar agora? Agora nós não temos mais as divisões, certo? Então ela vai ter que pegar as barrinhas, se ela ainda tiver dúvida, vai ter que pegar as barrinhas, colocar aqui e ligar, certo? E depois, é claro, que a partir do momento que ela coloca, ela vai ter que fazer o que também? Contar, né? Desculpa, pintar, né? Então aqui se vale o 3, ela vai pintar de verdinho e vai ligar para o 3, tá? Aqui vale 1, tá?
Então, não precisa pintar, porque o 1 é branco, ela vai ligar para o 1. Então, ela vai colocando as barrinhas para descobrir qual é o valor de cada uma. E aí, ela vai colorir e vai ligar. Então, esse aqui é a parte do aplicar. É quando nós vamos verificar se de fato ela já compreendeu todo o conteúdo. Compreendeu, a gente passa adiante. Não compreendeu, nós voltamos para as barrinhas, vamos fazer as atividades novamente com ela, tá? Até que ela consiga memorizar, certo? Aqui também é do praticar, então ela vai colocar o valor de cada barrinha. Agora, sem medir mais nada, somente identificando a cor, ela vai colocar o valor da barrinha. Entendido até aqui? Tudo tranquilo? Só aguardar para ver se vocês têm alguma dúvida, porque agora nós vamos passar para a adição. John já falou que está tudo ok, agora nós vamos começar a trabalhar a parte da adição, que são as composições aditivas, tá? Tranquilo, John falou ali. Obrigada, John. Então, como é que nós vamos trabalhar essa composição aditiva? O que é isso, tá? Nós vamos dar uma barrinha para a criança, certo? Você vai pegar qualquer barrinha, comece com uma pequena, tá? Vocês vão já entender por quê. Vou começar com a 5, que é a intermediária. E você vai pedir para a criança formar o número 5, ou seja, fazer do mesmo tamanho, tá? Outras composições com as outras barrinhas. Calma, calma, você vai já entender. Você vai pedir para a criança, aqui eu digo para ele, nós vamos formar os tapetinhos, tá? Eu quero tapetes bem coloridos. Então aqui, só que todas as linhas do meu tapete tem que terem esse tamanho aqui, tá? Por exemplo, eu não posso colocar essa linha aqui no meu tapete, para formar o meu tapete, porque ela passa, ela é maior. Então, nós vamos ver para formar aqui embaixo mais linhas para o meu tapete, para esse meu tapete ficar um tapete grande, bonito, tá? Utilizando as outras barrinhas. Então, o que que a criança vai fazer nesse momento? Ela vai pegar as barrinhas e vai colocar aqui. Opa, faltou um pedacinho. Que pedacinho que eu posso pôr aqui? Aí ela vai e coloca o outro pedacinho, tá? Aí ela coloca esse daqui. Vamos ver agora. Que pedacinho que eu posso pôr aqui? Se ela colocar só a barrinha branca, não vai alcançar, tá? Mas ela pode colocar aqui mais 3 barrinhas brancas. Ou ela pode colocar uma barrinha vermelha e uma barrinha verde claro. Então ela vai formar aqui, ela vai fazer essa composição, tá? Para me dar outras barrinhas que tenham o mesmo tamanho da amarela. E conforme a criança vai montando, nós vamos dizendo para ela o quê? Ah, então a roxa com a branca também deu 5. Porque quanto vale a barrinha amarela? 5. E quanto vale a barrinha roxa? 4. Quanto vale a barrinha branca? 1. Então, 4 mais 1 deu 5. Lembra aquela ficha que eu falei que vocês iriam utilizar depois? Das que eu disponibilizei para vocês? Então, é essa fichinha aqui, ó, tá? Ela vai colocar aqui o número e aqui as formas como ela compôs esse número, tá? Vovó, tem um jeito mais fácil aí da gente ir fazendo com a criança? Sim, aqui eu estou fazendo com ela livre, mas a gente pode fazer nas casinhas, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, a casinha, a grade do 10, certo? Onde nós vamos colocar a barrinha de número 10. E aí ela vai formar as composições do 10. Tranquilo? Entendido até aqui? Tá?
E aí nós vamos, lembra da importância de quem está conduzindo o trabalho, da forma que você verbaliza, da forma que você fala com a criança. Se eu simplesmente disser para ela montar aqui, ela vai montar, tá? Ela vai fazer isso aqui, ela vai ser capaz de fazer. No erra e acerta, ela vai conseguindo fazer. Mas à medida que nós vamos conduzindo, nós vamos dizendo, então a roxa e a branca valem a amarela. O 4 mais 1 vale 5. Então, devagar você vai substituindo a cor pelo valor da barrinha, tá? Deu para entender? Vamos fazer mais uma aqui. Vamos fazer a do 4. Não quero pegar barrinhas muito grandes. Vamos fazer do 4. Então, quanto vale a barrinha roxa? Vale 4. Deixa eu pegar aqui a casinha do 4. Quanto vale a barrinha roxa? Vale 4. Agora vamos ver que barrinhas também formam 4. Quais barrinhas que eu posso utilizar também para formar 4? Uma coisa interessante que a criança vai perceber aqui, que vai auxiliar lá na subtração, quando ela estiver fazendo subtração com reagrupamento, é que ela não pode acrescentar uma maior do que a que já estava. Um valor maior do que já estava, tá? Isso aqui é importante. Então vamos lá, ela vai começar a montar aqui, ó. Então ela vai colocar aqui o 2 e o 2. E aí você pode pedir para ela representar. Como foi que você representou aqui? 2 mais 2. De que outra forma nós podemos representar? E aí ela pode colocar aqui o 3 e o 1. Tá virando, peraí. Então nós temos o 3 mais 1, tá? Então vamos começar. Gostou, Priscila? Que bom, a Ângela tá falando também, muito bom ali, tá? Então nós vamos iniciar a lição com a criança através das barrinhas. Já iniciei de outra forma, vovó. Iniciei lá com os manipuláveis, trabalhando lá com os number bond, mas vamos reforçar então aqui com as barrinhas, ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? E a subtração. Então, só mostrando, nós temos as casinhas de todos os números, tá? Até 10, de todas as barrinhas, né? De todos os números não, de todas as barrinhas, tá? Eu fiz uma bagunça aqui. Vou colocar na ordem aqui direitinho. Vovó, acho que perdi alguma parte sobre não poder colocar sobre a barrinha maior. Tá, porque se eu quero formar... Eu tô olhando pra ali e esqueço, tem que olhar pra cá. Tô olhando pros comentários. Se eu quero montar o 4, a criança vai entender que não pode montar o 4 utilizando o 5, tá? Então ela vai perceber que sempre que ela quiser fazer essa composição, vai ser utilizando números menores que o 4, tá? Algumas pessoas falam para as crianças que vão formar vagões, tá? Eu uso a expressão tapetinho. Vamos formar os tapetes aqui, vamos formar o comboio, vamos formar o grupo. Isso aqui não interfere em nada, ok? Alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui os comentários. Tem alguma pergunta? Oi, Felipe. Tudo bem, querido? Deus te abençoe. Alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos lá. Eu posso também dizer para as crianças assim, ó. Pegue a barrinha lilás ou a barrinha roxa e a barrinha verde clara, tá? Quanto é que vale a barrinha roxa? Ela vale 4. Quanto vale a barrinha verde clara? Ela vale 3. E agora, quanto é 4 mais 3? Quanto é 4 mais 3? Aí a criança vai procurar qual a barrinha
que vai dar o resultado. Então, aqui no caso, é a barrinha 7. Então, 4 mais 3 é igual a 7. Poderia ter feito ao contrário também, né? 4 mais 3 vai ser igual a 7, tá? Isso é outra forma também de trabalhar a adição com ela. Esse daqui é etapa descobrir. Então, você vai fazer isso várias e várias vezes. Gente, eu tô fazendo com vocês aqui rápido. E olha que nessa estamos ainda na adição, já são 8h30, já estamos com 1 hora aqui de live, né? Então, eu tô sendo ser rápida para vocês. Mas isso aqui é um processo que demanda mais tempo para a gente trabalhar com as crianças. Inclusive, até na app, isso aqui não é dado assim tão rapidinho, tá? Mas vocês conseguiram entender? Então, você vai fazer várias vezes com a criança e depois nós vamos para qual é a outra etapa? Quem lembra qual é a outra etapa? Depois do descobrir, nós vamos praticar, né? Depois da etapa descobrir, nós vamos praticar. E aqui, ó, eu uso essa fichinha com eles aqui, ou as barrinhas também com os bonequinhos, tá? E aí eu pergunto assim, ó, dou o nome pra bonequinha, né? E pro bonequinho. Geralmente é o nome de um dos meus alunos. Ó, a Sara está em que barrinha? A Sara está na barrinha 4. Nossa, esse roxo aqui ficou rosa, né? A Sara está na barrinha 4. O John está em que barrinha? O John está na barrinha 9. Quantas barrinhas a Sara precisa subir para alcançar o John? Aí ela vai, 1, 2, 3, 4, 5. Aí ela precisa subir 5 barrinhas. Então, 4 mais 5. 4 mais 5 é 9. E quando você faz com a barrinha e os bonequinhos, tá? Também é praticar, ok? Apesar de ser manipular, mas você está praticando. E em seguida, nós vamos para a etapa do... Olha, a Fabiana respondeu certo, praticar. E agora nós vamos para a etapa do aplicar, né? O que é aplicar? Agora eu vou verificar se de fato a criança entendeu, tá? Então ela fez os tapetinhos todos aqui, fez o tapetinho, né? Usando as gradezinhas e agora ela vai aplicar. Então aqui ela não vai mais pegar as barrinhas para ficar medindo, não, tá? Ela não vai mais fazer isso. Ela já sabe que essa pequenininha aqui é 1, até porque o 1 está aqui e o 1 está aqui. Então ela sabe que aqui é o 1 e aqui vai ser o 2, certo? Ah não, o total é 4, desculpa. Tinha visto eu não peguei a dos menores. Aqui, ó, o total é 4. Então aqui nós temos o 1, ela já sabe que é o 1 que está aqui. Se eu já tenho 1, para ser o 4, qual é a barrinha que eu vou usar? É a barrinha 3. Por que ela já sabe? Porque ela já fez o tapetinho do 4, tá? Ela já trabalhou o tapetinho do 4 várias vezes. Então, 1 mais 3 igual a 4, tá? Se eu tenho aqui o 2, ela sabe que esse aqui é o 2 porque eu tô aqui, tô dizendo, é o 2. Para chegar no 4 vai ser o 2. Então, 2 mais 2 é 4, tá? Em seguida, ela pinta, tá? Principalmente o professor da sala de aula, se estiver trabalhando em sala de aula, pede para a criança pintar. Porque enquanto aquele que teve mais dúvida, né? Enquanto as crianças que já avançaram estiverem pintando, aquele que esteve mais dúvida, você consegue ter um tempinho para explicar para eles, porque o pintar vai demorar um pouquinho mais, vai demandar mais tempo, tá? Então você pode ir aproveitar o momento que eles estão pintando para verificar aqueles que ainda não conseguiram avançar, tá? Então nós vamos fazer aí as atividades, ok? Tranquilo? Perguntas? Perguntas? Ah, tá aqui a restante. Tô olhando aqui os comentários. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloque aí pra mim agora. Nenhuma? Podemos seguir adiante?
Obrigada, John. Bem, nós já sabemos que a subtração é o inverso da adição, certo? Já sabemos disso. A Ângela, eu vou ler aqui o comentário da Ângela. Eu gostei desse método de escadinha. Tem um aluno que tem dificuldade na adição a partir do número. Irá ajudar bastante. Isso é muito treino também, tá, Ângela? Precisa treinar bastante, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar agora a subtração com as barrinhas. Bem, quando eu vou trabalhar a subtração, quando eu vou iniciar a subtração com as barrinhas, eu faço aqui o joguinho do 10, tá? Então, primeiro a criança coloca, eu peço para ela colocar a barrinha do 10 e colocar as barrinhas do 1 até completar o 10. Então, nós vamos colocar aqui, tem um imã desse que tá forte, que ele tá virando os outros. Eu tô com esse meu dedo machucado, gente, que tá me atrapalhando um pouquinho. Então, nós colocamos aqui, ó. Tá? E aí, o que eu vou pedir para as crianças fazer? Eu vou dizer para elas assim, ó. Tira... Quantos nós temos aqui? 10. Ah, nós temos o 10. Agora eu quero que você tire 3 pecinhas. Vamos tirar 3 pecinhas. Aí ele tirou aqui as 3 pecinhas. Quantas pecinhas sobraram? Aí ele vai ter que encontrar qual é a barrinha que corresponde ao valor que ficou ali, tá? Então ele coloca aqui, não é esta, até ele descobrir que é a barrinha de número 7. Então, 10 menos 3, eu tenho quanto? 10 tira 3, eu tenho 7. E aí eu vou pedindo. Ah, agora eu quero que você tire 2. Aí ele vai tirar 2. E agora, qual é a barrinha que representa a quantidade que ficou? É a barrinha 5. E assim nós vamos brincando de subtrair. Vovó, depois deixa o material lá na indicação da Amazon. Um beijo. Amanda, ele já está na minha página, mas eu vou deixar nos stories, tá bom? Pode deixar. Ok? Então aqui ela vai já tendo essa compreensão da subtração, de reduzir, tá? Outra coisa que eu faço também com as crianças, eu coloco aqui o 6. Eu tenho 6 e eu quero que vocês tirem 4 desses 6, tá? Então, eu tenho 6 e eu quero que você tire 4. Aí, como é que a criança vai realizar esta subtração? Ela vai procurar qual é a barrinha que completa para formar 6. Então, ela vai testando aqui, ó. Opa, não é essa. Até encontrar. Ah, então se eu tenho 6 e eu tiro 4, eu fiquei com 2, que é a barrinha 2, tá? Como ela já trabalhou o tapetinho, lembra que nós já trabalhamos o tapetinho? Então ela vai conseguir fazer a subtração desta forma. Vovó, eu fiz, meu aluno continua apresentando um pouquinho de dificuldade. Aí nós vamos, depois que você já treinou bastante, se você treinou bastante, né, ele continua com dificuldade, nós vamos para o praticar. Então aqui nós temos, ó, tem uma barrinha, aqui eu imprimi pequenininho, tá? Você vai imprimir um pouco maior. Então eu tenho uma barrinha, tirei uma, quanto é que fica? Então ele colocou aqui, ele fez o tapetinho, pegou o tapetinho do 1, ó.
Pegou o tapetinho do 1. Eu tinha uma barrinha, tirei uma. Com quanto eu fiquei? Ah, eu fiquei com 0, sem nenhuma. Tenho duas barrinhas. Vamos pegar o tapetinho do 2. Então, eu tenho duas barrinhas, certo? E aí, ele vai montar aqui o tapetinho. Peraí que virou aqui. Deixa eu colocar aqui em cima, porque na mesa tá virando. Então, você vai pedir para ele montar os tapetes. Aí, ele montou aqui. Certo? Aí, eu tenho 2. Tiro 2. Com quanto eu fico? Com nada, né? Se eu tenho 2 e eu tiro os meus 2 que eu tinha, eu fico com nada. Se eu tiro 2, se eu tenho 2 e tiro só 1, eu fico com 1. Lembrando que essa primeira base aqui, tá? Essa primeira barrinha é a barrinha de observação, para ele entender aqui, tá? Então, as barrinhas que nós vamos contar são as barrinhas que nós vamos fazendo os tapetinhos. Então, eu tenho 2, tiro 2, eu fiquei com nenhum. Tenho 2, tiro 1, eu fiquei com 1. Conforme a criança vai evoluindo, a gente já não precisa mais pôr essa barrinha aqui de guia, né? Que seria a barrinha guia, que é a barrinha daqui de cima, tá? Vocês entenderam? Então, essa barrinha aqui é a barrinha guia. Eu tenho 2, vou fazer aqui 2. Tirei os 2, fiquei sem nenhum, como se eu tivesse tirado esse aqui, tá? Mas eu tenho 2, tirei 1, fiquei com 1, tá? Dúvidas? E aqui nós temos os cardzinhos que vão até o 10 para ajudar a criança a realizar estas subtrações. Tranquilo? Eu tô olhando para cá para ver se tem alguma pergunta. Gostei do coração. John, muito participativo. Gostei, John. Para ajudar a fixar também, tem os cardzinhos aqui, ó, tá? Com os tapetinhos já prontos. Ok? Então, você pode utilizar isso daqui também com a criança. Inclusive, para brincar de batalha também, né? Com eles. Pode brincar de batalha com as barrinhas. Pode brincar de batalha com os cards também, tá certo? Pode utilizar aqui também os cards na hora de fazer as adições, na hora de fazer as subtrações também, ok? Deixa eu só ir guardando aqui, gente, porque depois fica uma bagunça. E agora, o que que falta? Vamos lá, o que que falta? Vocês podem imprimir maior, tá? Aliás, eu aconselho que imprimam maior, para melhor visualização das crianças. O que que falta agora? Já acabou? Podemos terminar? Podemos encerrar? Já estamos com mais de 1 hora, né, de live, quase 1h30. Podemos terminar aqui? Já chega por hoje? Não, né? Vamos para a multiplicação. Vou ter que acelerar um pouquinho mais com vocês, tá? Pra gente entrar na multiplicação, pra gente conseguir pelo menos chegar até a divisão, ok? Então vamos lá. Para explicar o conceito da multiplicação, eu vou iniciar pedindo para a criança pegar 3 barrinhas vermelhas, certo? Vou pedir para ela pegar 3 barrinhas vermelhas. E aí eu pergunto dela: quanto vale cada barrinha? Amei as atividades e mediações, vovô. Quero mais. Aula maravilhosa. Gente, já dei print nessa live. Olha, eu falando ali, né? Já dei print nessa live. Compartilhem nos stories de vocês. Se realmente vocês estão gostando, se realmente está sendo útil para vocês, compartilha, divulga, tá? Ajuda aí a vovó, tá? Até para que eu volte aqui com mais aulas, porque inclusive essa de hoje não vai dar tempo. Não vai dar tempo de chegar, né? Acho que
A gente vai chegar mais, vamos chegar no máximo na divisão aqui, tá bom? Então, se quiserem mais aulas, comenta, compartilha, divulga aí. Mostra o interesse de vocês também, tá? Me interessa muito essa parte da multiplicação, João. Então, vamos lá. Então, você vai pedir para a criança pegar 3 barrinhas vermelhas, tá? Quanto vale cada barrinha? 2. Então, vamos identificar aí. 2, certo? Então, quantas vezes nós temos o número 2 aqui? 3 vezes. E quanto vale essas 3 barrinhas juntas? E aí ele vai, o bom, né, da escala Cuisinart, desse material, e que foi a grande jogada que Cuisinart e Gateno tiveram, é que a criança vai no erro e acerto, né? Ela coloca aqui um valor, não é, ela mesma já consegue identificar que está errado. Então ela já retira e vai em busca do outro, certo? E aí nesse caso então, nós temos o quê? Qual é a barrinha? É a barrinha de número 6, tá? E aí nós vamos perguntar para ele então, quantas vezes nós temos o número 2? Ah, nós temos o número 2 3 vezes, então eu tenho 3 vezes o número 2. E quanto é 3 vezes o número 2? 3 vezes o número 2 é 6, tá? E aí você pega outras barrinhas e vai fazendo a mesma coisa, tá? E reforçando essa explicação. Sempre lembrando, quanto vale a barrinha? Ah, vale tanto. Quantas vezes ela está repetida? 3 vezes, 2 vezes, 4 vezes. Vamos fazer uma outra aqui. Vamos pegar 2 barrinhas roxas. Aí eles vão pegar aqui 2 barrinhas roxas. Deixa eu pegar aqui a outra roxa. 2 barrinhas roxas. Quanto vale a barrinha roxa? A barrinha roxa vale 4, certo? Vale 4. Quantas vezes o número 4 está repetido? Ah, o número 4 está repetido 2 vezes. Então, nós temos 2 vezes o número 4. E quanto é, então, 2 vezes o 4? Qual é a barrinha que corresponde aqui? Aí a criança vai novamente testando, não é até encontrar, certo? E aí ela vai descobrir que 2 vezes o 4 é igual a 8, porque ela já sabe que a barrinha marrom vale 8, tá? Então isso aqui é muito treino. Outra maneira também de fazer isso aqui é você dar uma barrinha para a criança. Nós vamos pegar aqui a barrinha, vamos pegar de número 10, tá? Vamos pegar a barrinha de número 10. E aí você vai pedir para ela montar o tapetinho do 10, só que agora cada linha só vai ter peças repetidas, tá? Só pode ter peças repetidas. Lá no tapetinho anterior, onde ela montava, onde ela montava esse tapetinho aqui, nós tínhamos, ó, o branco com azul, o vermelho com marrom, o verde com preto, o laranja, ó, o lilás com o verde escuro, o amarelo com amarelo, certo? Então, nas linhas, nós tínhamos cores variadas. Agora, ela só pode montar com cores iguais. Então, ela vai começar aqui, ó. Vamos pegar aqui o 4. Vou começar aqui pelo 4. 4. 4. 4. Opa! Não deu certo. Então, 4 eu não posso pôr aqui, porque passou. Vamos fazer o 2. Não cai 2. 2.
2. Opa, deu certo! Usando o 2, eu consegui formar o 10. E quantos números 2 você teve que utilizar aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 vezes 5. Gente, escrever assim, de cabeça para baixo é ruim, né? Que vergonha. Vamos lá. Então, você vai pedir para ele representar. Então, quantos números 2 você tem? 5. Então, 5 vezes o 2 é igual a 10. Vamos ver se a gente consegue montar outros? Aí ele vai erro e acerto, tá? É aquilo que eu falei para vocês ainda agora, que é o bom deste material. E aí ele vai descobrir que o 5 e o 5 também vão formar 10. Então, ele vai descobrir que 2 vezes o 5 é igual a 10. Ele também pode formar com a barrinha de número 1, tá? Que aí ele vai descobrir que 10 vezes o número 1 é igual a 10, tá? Deu para entender aqui? Deixa eu olhar aqui os comentários. O John tá falando, a senhora abre campos de possibilidades. É o material, não sou eu, é o material, tá? Tranquilo até aqui? Compreenderam como é que a gente consegue trabalhar a multiplicação aqui? E aí você pode trabalhar com outras barrinhas também. Vovó, eu poderia trabalhar assim, por exemplo, o 15. O 15 para fazer isso também? Pode, tá? Não tem problema, você pode juntar as duas barrinhas, ele vai te dar o valor total e você pode trabalhar também, tá certo? Não tem nenhum problema, ok? Muito mais fácil aprender assim. Então, isso aqui é o quê? É um momento descobrir, tá? Descobrir. Depois é que a criança vai para as folhinhas, que aí ela vai fazer as atividades e os exercícios. Eu até esqueci, tanta correndo aqui, eu esqueci de mostrar o material para a etapa praticar e aplicar da adição e subtração. Então aqui nós temos a barrinha, né, a barrinha preta, que vale 7, e a barrinha lilás, que vale 4. Então, quanto eu preciso acrescentar para chegar no 7, né? Então, aqui está trabalhando a adição, tá? Por isso é importante aquela primeira etapa lá na frente, onde a criança precisa memorizar as cores e os valores, tá certo? Então, tem as atividades aqui para a criança praticar. Ok? Tá vendo que eu falei para vocês que podia juntar? Aqui nós estamos trabalhando com o 12, tá certo? Perguntas? Estou olhando agora para ver se tem alguma pergunta. Então, quem tiver pergunta, fale agora, pois eu já vou passar para a divisão. A gente já está com 1h30 e eu já preciso encerrar. Infelizmente, nós não vamos conseguir chegar até o final. Mas se vocês curtirem, comentarem, compartilharem, divulgarem aí, eu volto para fazer o restante do conteúdo, tá bom? Alguma pergunta? Estou olhando para cá que eu quero que vocês me mandem as perguntas. Coloque aí. Tem pergunta? Vamos lá. Vou esperar aqui. Antes de entrar na divisão. John já colocou que não. John tá ativíssimo. Gostei de ver, John. Eu gosto assim. Tem que participar. Essa aula que só o professor fala. Depois de trabalhar com o lúdico, você pergunta tabuada? Sim. A tabuada aqui nós trabalhamos direto, né? Mas vocês sabem que é a minha queridinha tabuada regressiva. Mas a gente também trabalha o bomba. Agora eu tô usando o Zingo também para trabalhar a tabuada com eles. Eu fico falando
Ai, gente do céu, eu fico falando com outro aparelho. Eu tô falando aqui, ó, com o tablet, porque eu tô lendo os comentários e eu fico falando pra cá. Esqueça que tem que falar pra cá, tá? Então, depois, né, que a gente explicou, que a criança entendeu, né, que ela passou da etapa do descobrir, aí nós vamos praticar com a tabuada, aplicar utilizando a tabuada. Eu preciso reforçar isso para que ela memorize, tá bom? A Arosa já falou aqui que pode seguir para a divisão. Por mim, pode seguir com a divisão. Então, ótimo, vamos lá. Se ela falou, tá falando. Bem, como é que eu vou trabalhar a divisão agora aqui com as crianças? Eu vou pedir para ela pegar uma barrinha. Vamos pegar aqui a número 8, tá? Eu já digo para ela, pega a barrinha número 8. Ai, já bati meu braço aqui. Pega a barrinha número 8 e pegue a barrinha de número 2, tá? Agora eu quero que você me diga quantas vezes a barrinha 2 cabe na barrinha 8. Quantas vezes a barrinha 2 cabe na barrinha 8, tá? Se eu quiser dividir a barrinha 8 em pedacinhos de 2, quantas barrinhas de 2 eu vou precisar? Tá? Então, preste atenção. O que eu quero que você descubra para mim? Eu quero que você descubra para mim quantas barrinhas 2 vão caber na barrinha 8, tá? Se eu quiser repartir a minha barrinha de número 8 em barrinhas de número 2, quantas barrinhas eu vou ter? E aí ele vai pegar o quê? Lembra? O material é perfeito por quê? Porque é erro e acerto. Então ele vai colocando aqui para saber quantas barrinhas 2 vão caber na barrinha de número 8, tá? Então, na barrinha de número 8 cabem 4 barrinhas de número 2. Então, se eu pegar a barrinha de número 8 e dividir em barrinhas de 2, eu vou ter 4 barrinhas, tá? E aí você vai fazendo isso com a criança diversas vezes. Uma coisa muito legal de fazer e que os meninos amam aqui, porque já trabalha aqui também a questão da resolução de problemas, é que eu digo assim para eles: vocês têm 15 chocolates, representem aí para mim 15 chocolates, e eu quero que vocês repartam esses 15 chocolates para 3 crianças, que vocês repartam esses chocolates para 3 crianças. Tá aqui, ó. Vão representar as 3 crianças. Deixa eu ler, tem um comentário aqui agora. Meus alunos gostam dos palitinhos que tem as bombas. Aqui também, os meninos amam. Mas agora estão gostando muito do Zinga também, do Zingo, que eu tô fazendo com eles. Depois eu mostro o Zingo para vocês. Então aqui, ó. E eu deixo as demais barrinhas aqui à mão para eles, tá? Então nós temos 15 e eu quero que vocês repartam para 3 crianças. Aí o que eles vão perceber? Bem, não pode quebrar a barrinha, né? Não tem como quebrar a barrinha. Interessante que só usava a escala até 10. Então agora, vamos lá. Não pode quebrar a barrinha, certo? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Bem, eu tenho que repartir para 3. Como é que eu posso obter aqui 3 barrinhas iguais? Como é que eu posso conseguir 3 barrinhas iguais? Aí lembra da beleza do material, né? Que é o testando. Então ele vai verificar o quê? Que ele pode substituir a barrinha de 10 por 2 de 5. Então ele substitui e agora ele pode dar uma para cada um, tá? Então 15 dividido por 3 vai ser igual a 5. Gente, isso aqui os meninos amam. Eles amam, tá? Quando eu dou esses probleminhas aqui para eles.
que eles ficam testando e troca e vê se acerta e não acerta e faz de novo. E o legal, né, desse material, como eu venho falando desde o início, é que a criança ela consegue identificar quando ela acertou e quando ela errou. Não é aquela mera atividade que ela fez, errou, e a gente vai lá, olha, ah, não, tá errado, refaz. Não, aqui ela percebe na hora se está certo ou se está errado. E esse mesmo da divisão, também podemos trabalhar na adição, também podemos trabalhar na subtração, também podemos trabalhar na multiplicação, tá? Alguma pergunta? Só tô guardando aqui logo, porque senão depois fica tudo para me guardar aqui sozinha, não vem ninguém me ajudar a arrumar. Alguma pergunta? Vamos lá, estou olhando aqui para ver se vocês colocam perguntas, tá? Então, na divisão, nós vamos fazer desta forma. Podemos fazer também, tá? Como foi feito na multiplicação. Eu quero saber quando vamos formar os tapetinhos, tá? Vamos formar os tapetinhos, tá certo? Eu quero agora os tapetinhos todos da mesma cor, que representem a quantidade. Quanto vale mesmo o azul? Quem é que lembra quanto é que vale o azul? Bora! Coloquem aí nos comentários. Quanto vale o azul? Nós estamos aqui há 1h30 já falando. Quanto é que vale a barrinha azul? Quem responde primeiro? Tô esperando, tô com o olho ali. Tô com o olho ali no iPad. Ninguém. Vamos, gente. Quanto vale o azul? Nove. Aí, Jasmine. 9. Então a criança vai montando ali para descobrir, né, quais as barrinhas que ela pode utilizar para formar 9. E aí, John, Ângela, projetar, Analícia. Tá? Então ela vai testando aqui para encontrar quais as barrinhas que vão formar 9. Então aqui no caso nós vamos ter 3 e... Ai, que susto! Pensei que o iPad já caiu no chão. Susto também agora. Então, 3 aqui, ó. Então, quanto vale a barrinha azul? 9, certo? Em quantas partes eu dividi? Em 3. Quanto vale cada parte? Vale 3. Então, 9 dividido por 3 é igual a 3. Lembra? Divisão é o contrário da multiplicação. Então, se eu conseguir trabalhar a multiplicação, eu consigo trabalhar também a divisão. E aqui eu já encontro também os divisores, que nós vamos usar lá no MDC, NMC, quando formos fazer adição, subtração de frações, né? Vamos precisar saber MDC e MMC, e eu já posso utilizar também as barrinhas. Mas agora, gente, infelizmente, não tenho mais tempo, né? Eu ainda poderia aqui trabalhar, só anotar aqui, o que foi que eu coloquei aqui? O que eu ainda tinha que a gente podia dar ainda aqui? Fração, gráfico, perímetro, área, expressões, par ou ímpar, não falei nem do par ou ímpar, né? Mas nós já estamos aqui com 1h40. Eu não vou ter tempo de falar tudo isso aqui para vocês, tá bom? E aí fica para uma próxima aula. Eu tinha muito conteúdo, eu tinha muita folha aqui para me explicar para vocês, mas infelizmente nós não temos mais tempo, tá? Que pena, você é maravilhosa. Como adquirir os cards? Esse material é da mentoria AP, tá? Esse material é da AP. Eu vou verificar se essa semana eu consigo colocar na loja, tá? Eu vou pôr na loja, tá bom? Vou pôr na loja. Aí, deixa eu verificar.
É porque assim, é uma coisa da AP, né? Mas vocês querem muito? Se você... Tá bom, vou colocar lá na loja, vou colocar na loja, tá? Quando eu colocar na loja, eu aviso nos stories. Aí vocês acompanhem lá os stories que eu vou avisar quando eu colocar lá, tá bom? Mas vou colocar só essa parte, tá? A outra parte não vou colocar, só essa parte que eu mostrei pra vocês aqui agora. Porque ele é exclusivo da AP, senão também quem é da AP perde aí a exclusividade dos materiais, né? Não é legal, tá bom? Então até essa parte de adição, subtração, os materiais que eu mostrei aqui na live, os que eu mostrei aqui, eu vou pôr na loja. Aquelas grades eu disse que eu ia liberar de graça pra vocês, né? Então as grades eu vou colocar no grupo do Telegram, vou botar também o link lá nos stories. E esse da adição, da subtração, os cards, eu vou pôr na loja, tá? Mas só esses também, ok? Já me inscrevi na AP, amando muito, que bom, Ângela! E quarta-feira temos tutoria, eu tinha dito pra vocês que a tutoria seria uma vez no mês, mas eu não consigo. Novembro nós tivemos uns 4 encontros, eu acho. Outubro nós tivemos toda quarta-feira e já tivemos quarta-feira passada e vamos ter quarta-feira agora de novo o encontro da tutoria, tá? Aguardo os mentorados lá. Obrigado, assisti pouco, a live vai ficar gravada? Não, ela vai para mentoria, tá? Essa live vai ficar na mentoria. Deixa eu explicar para vocês que estão aqui por que eu não estou deixando essas lives gravadas. Além de ser uma super aula, uma mega aula, né? Uma aula dessa aqui, se você for pagar por ela, não é barato. Eu coloco a live no meu feed e aí vão lá 5 pessoas só e curtem. Ninguém comenta. Aí o que acontece? O Instagram me derruba. Porque ele diz que o meu conteúdo não é interessante. Então, se vocês olharem lá as minhas postagens, vocês vão ver que acontece muito isso, quase não tem comentário. Então o Instagram está dizendo assim: olha, sinto muito, socorro, teu conteúdo não é significante, as pessoas não gostam, e aí meu engajamento vai lá para baixo e isso me prejudica, tá? Então por isso que eu não tô mais deixando salvo, tá bom? Entendo aí que... Opa, primeira tutoria, que legal, John, até eu já fiquei ansiosa aqui agora, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, deem uns prints aí, postem nos stories de vocês, né? Esse material, eu vou deixar o link da Amazon também nos stories daqui a pouco, mas você encontra em livrarias. Ele já foi assim, menos difundido, menos conhecido, era mais difícil de encontrar, hoje não é tão difícil. Eu acredito que até semana passada eu postei uns links lá nos meus stories que ele estava em promoção. É um material que eu gosto muito de trabalhar, vocês sabem que eu tenho muitos recursos e eu sempre tenho esse cuidado de dizer para vocês para não ficarem comprando materiais à torta e à direita, gastando dinheiro, né? Quando vocês veem tudo isso aqui do apoio, são 18 anos que nós estamos aqui trabalhando, então é claro que eu já acumulei uma variedade grande de recursos, né? Mas para quem está começando, eu digo que a escala e o material dourado são recursos essenciais, né? Que a gente precisa para trabalhar matemática. Mas se você tiver apertado, muito apertado, vai começar o reforço agora e tem que optar entre o material dourado e a escala, eu ainda digo para você, compre a escala. Porque com a escala, você pode, com a barrinha de 10 e a barrinha de 1, né, a barrinha branca, trabalhar unidade e dezena, tá? Então você ainda consegue aqui trabalhar até 99, né? Antes das centenas. Então, se você tiver muito apertado, eu ainda digo assim, compre a escala, tá? Mas hoje a gente já encontra aí bem mais em conta tanto a escala quanto o material dourado, ok? Tranquilo? Então, beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Fui.